bem-vindos, né? Tem sido a minha expressão ultimamente. Bem-vindos a uma nova sessão aqui da Fábrica de Mentes Inquietas. E hoje ainda desfalcado do nosso terceiro elemento, né? Está envolvido na sua pós-graduação, né? O Dr. Eli, que é nosso componente advogado da mesa. Nós temos aqui Marlene, psicóloga, e eu, coloproctologista, né? Cirurgião do aparelho digestivo, para receber o Dr. Enio de Andrade. O Dr. Enio vai trazer aqui informações muito preciosas sobre um segmento da vida, eventualmente com algumas alterações, né, que o médico cuida mais das alterações do que as normalidades, né? E o Dr. Enio vai trazer aqui algumas reflexões e e muito conhecimento que ele tem sobre questões das doenças psiquiátricas ou neuropsiquiátricas que afetam as crianças e adolescentes, né? Ele que trabalha no Hospital das Clínicas, no Instituto da Psiquiatria, né? E principalmente neste ambulatório que foi criado quase na virada do século para tratar de TDAH especialmente, mas é sempre um foco de uma doença médica. Normalmente a gente tem vários outros ao lado que preocupam igualmente ou menos, mas que muitas vezes dão dificuldade de distinguir um quadro de outro, né? Mas isso nós vamos saber com mais detalhes pelo próprio Dr. Enio. Tá bom, obrigado pelo convite. Agradecemos, estamos honrados com a sua presença. Mas você começou bem, gostei da sua fala, porque eu acho que é isso mesmo. Ninguém vai ao médico para dizer que está bem ou porque está bem. Geralmente corre do médico nessa hora. A gente só vai ao médico quando algo não está bem. E das áreas médicas, a minha é a que mais sofre preconceito. A minha é onde geralmente... Eu costumo brincar que uma mãe rarissimamente acorda com aquela disposição que ela tem, por exemplo, hoje vou ao shopping, e aí vou levar a criança ao médico. Não, ela só leva o filho ao médico quando o filho, por alguma razão, já sofreu bastante, e aí começa a fazer a mãe sofrer também, por ver o filho sofrer. E o filho, ele não sabe muito como o adulto, né? O adulto, por exemplo, quando está deprimido, ele chega durante uma consulta e ele então fala para o psiquiatra: eu vim aqui porque eu estou com sono, preguiça, cansaço, desânimo, indisposição, falta de vontade de trabalhar, vontade de ficar à toa, vontade de chorar e tristeza. Uma criança não faz isso. Uma criança ela é levada ao médico e aí você vai conversar com ela, vai conversar com os pais, vai conversar com todos os informantes que você puder, e aí você vai então decodificar essa mesma queixa que o adulto tem. E uma outra coisa importante que eu costumo brincar também, eu falo para os residentes, é que às vezes, não raro, essa mãe ou essa família já mudou de escola 2 ou 3 vezes, já mudou de religião 2 ou 3 vezes, e aí então eles falam: não tem jeito, vou ter que ir no psiquiatra. Aí eles vão ao psiquiatra. Essa é a via sacra. Você está há muito tempo lá, né, já no HC? 30 anos. 30 anos. Trabalhando só com criança. Voltando nesse seu ponto, né? Então, por exemplo, né, só fazer um paralelo, né, na minha área, né? Uma das questões importantes é o câncer coloretal, né? É tão incidente no mundo ocidental, principalmente, que existem as diretrizes para avaliar as pessoas que ainda não tiveram sintomas, né? Com vantagens em termos de prognóstico, etc. Todo mundo sabe disso. E se faz campanha para examinar, tem algumas poucas formas de examinar esse assunto. E na psiquiatria, tem uma forma de fazer o diagnóstico mais precoce, de fazer uma intervenção mais precoce? Ou tem que esperar a mãe, o responsável, ficar motivado o suficiente para vir? Essa pergunta é maravilhosa, muito, muito boa.
Assim, até existem algumas campanhas para que as pessoas procurem o tratamento. Por exemplo, para as crianças que têm TEA, é propagado a todo momento que quanto mais precoce é o diagnóstico, quanto mais precoce a intervenção, melhor o prognóstico. Para as crianças que têm TDAH, a mesma coisa, se fala muito isso. Mas aí a gente cai num problema que é um problema nacional. Não existem muitos locais onde os pais possam levar os filhos. Então, mesmo aqueles pais mais zelosos e cautelosos, se eles forem procurar por atendimento no SUS, eles vão ter dificuldade em encontrar profissionais. Então, isso também acaba limitando essa procura e também limita a campanha, porque a campanha acaba se perdendo. Você faz uma campanha e aí a coisa se perde um pouco. Por exemplo, agora nós estamos terminando setembro, né? Então, setembro é o Setembro Amarelo, tem a campanha, mas uma grande parte da população, se por acaso eles forem procurar por atendimento psiquiátrico, eles vão encontrar uma dificuldade de não encontrar psiquiatra na rede suficiente para atendê-los. Mas mesmo os psiquiatras que existem e que têm algum acesso, né, que a população tem algum acesso, eu por curiosidade, porque eu não sei como é que é isso, na minha área eu sei como é que é, mas o paciente tem que ir numa UBS, conversar com um clínico para depois ser encaminhado para o psiquiatra. E o clínico tem condições de fazer essa filtragem? A grosso modo tem. Assim, ele chega, por exemplo, você fala, ou o pediatra, por exemplo, que é a minha área é mais frequente, né? Mas o clínico, você chega para ele e comenta algumas coisas, ele pode fazer uma avaliação meio genérica naquele paciente, perceber que aquilo não é condizente com nenhum quadro clínico, quadro clínico não é bem não é uma expressão boa, não é condizente com nenhuma doença médica não psiquiátrica. E aí, então, ele pede para poder passar. Os pediatras, por exemplo, as crianças costumam muito ter queixas de dor de cabeça na escola, dor de barriga, às vezes diarreia, às vezes febre, e aí o pediatra dá aquela examinada e fala, bom, não tem nada que justifica, por exemplo, essa febre. Então a criança vai ter uma prova, fica muito preocupada com a prova e acaba apresentando febre. E aí ele examina, não tem nada, bom, então isso aqui vamos pedir uma ajuda de um psiquiatra, que não vai ser muito bem aceito se ele falar assim, então geralmente ele pede uma ajuda de um neuropediatra no primeiro momento. Você estava falando TEA, né? Nós estamos falando para público em geral aqui, né? Para população em geral. Como uma mãe, então, pode identificar? Quais são os sintomas? Como que vocês conseguem? Você falou também em campanhas. Essas campanhas, elas são tão explicativas que uma mãe ou a pessoa que está cuidando daquela criança consiga perceber alguma doença, mesmo TDAH ou mesmo alguma outra doença assim tão característica, né, da psiquiatria? Então, vocês são brilhantes, vocês são muito bons nas perguntas, né? Porque vocês parecem que combinam as coisas, então sai tão natural que é isso. Nós combinamos antes, lembra? Ele fez uma pergunta muito boa a respeito do clínico, e aí agora, de novo, você faz uma pergunta também muito boa a respeito da mãe, né? E eu acho que essa campanha também é para orientar os clínicos. Por exemplo, a mãe, ela consegue perceber que algo está errado com uma criança de TEA. O que é TEA, primeiro? Vamos pensar nas pessoas que estão uma criança que tem autismo. TEA é transtorno do espectro autista. Perdão, é verdade, eu me esqueci disso. TEA é transtorno do espectro autista, e aí, então, uma criança que tem autismo. Fica mais fácil assim. Isso. E autismo é o que eu costumo brincar, até quando a minha filha era pequena, ela perguntava o que era autismo, eu falava, filha, autismo não é o contrário de baixinho, tá? E nem de baixismo. Então, eu vou explicar agora o que é o autismo ou o que é o TEA. Isso. Então, o TEA, a criança ou o adulto, qualquer pessoa que tenha TEA, ele tem uma dificuldade na comunicação e na interação. E associada a essa dificuldade na comunicação e interação, porque esse é o critério A, tem o critério B. Ele tem maneirismos, entendeu? Então, é aquela criança que tem rituais ou maneirismo. É claro que todo mundo lembra quando a criança faz isso, então fica mais fácil quando a criança faz isso, né? Mas a criança, às vezes, pode ter
outros maneirismos que chamam a atenção. Então, ela pega os carrinhos e enfileira todos eles num sentido, todos eles de acordo com o tamanho, e ela é rígida naquilo, se você modifica. E aí você tem que diferenciar de quê? De toque. Que é a pessoa que tem toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele vai querer também as coisas daquele jeito, naquele sintoma. Só que a pessoa que tem toque, ele tem uma boa comunicação, uma boa interação. Então, as mães são campeãs em perceber, antes, às vezes, do primeiro ano, que há algo errado com aquele filho dela. Por quê? Porque ela fala, doutor, ele não me olhava nos olhos desde quando mamava. Porque, geralmente, quando a criança está mamando, a mãe pega ele no colo aqui, então há aquele olhar de troca, aquela coisa toda, então a criança mama, assim. A criança que tem TEA não faz isso. A mãe chama, a voz da mãe, então, é uma coisa mais potente na vida da criança. A mãe chama e nada, ele às vezes a mãe até leva no otorrino para poder ver se a criança não tem problema de audição, porque chama pelo nome e ele está lá fazendo alguma coisa e ele não interage com aquilo. E, por outro lado, pega um brinquedo e aí aquele brinquedo que é para brincar assim, ele vira aquele brinquedo ao contrário, por exemplo, um carrinho, e começa a ficar ali brincando com aquela rodinha do carrinho, ou seja, de uma maneira completamente inusitada. Então, isso chama a atenção da mãe. Ela fala, esse menino tem algo, ele é diferente dos outros. Aí ela vai ao pediatra. Aí o pediatra, não raro, se o pediatra é bom, ele vai, obviamente, pedir ajuda para o neuro ou para o psiquiatra. Raramente ele pede para o psiquiatra de cara, porque tem um problema de uma mãe vai no pediatra, manda o pediatra fica meio assim, na dúvida, vou fazer isso, posso perder essa cliente, não volta mais, porque afinal de contas, psiquiatra, todo mundo tem medo de psiquiatra. Aí, então pede ajuda para o neuro, no primeiro momento, mas o que acontece em grande parte das vezes é que essas crianças que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista, elas vão ser diagnosticadas ali por volta dos 4 anos, 5 anos, 6 anos, porque às vezes não raro o primeiro profissional fala, não, espere um pouco, isso aí isso vai passar, vamos esperar para poder evoluir, ou vamos esperar dar um clique que ele vai desenvolver, e aí vai se perdendo um tempo de fazer uma intervenção naquela criança, e às vezes demora um pouco. Assim, eu estou falando, demora um pouco naquelas famílias que teriam condições de ir atrás e talvez até arcar com o tratamento. Claro que nas famílias que dependerem do SUS, isso vai ser mais complicado ainda, porque a fila e a demanda é muito grande, então a fila de espera também é muito grande. E a TDAH? TDAH também tem algo muito parecido com TEA, muito embora é menos grave, porque a criança não vai ter uma dificuldade na interação e na comunicação, mas ela vai ter uma dificuldade no comportamento dela. Então, aquele comportamento vai chamar a atenção. Nós, ultimamente, temos alguns problemas, porque as famílias hoje estão muito menores. E com as famílias menores, então, os pais perdem um pouco a referência daquela criança. Então, ele tem uma filha e um filho, então ela acha que aquilo às vezes é coisa de menino ou é coisa de menina, e aí demora um pouco a entender. Mas, por outro lado, por nossa felicidade, pelo menos a escola tem suficientemente sobrando. Então, quando os pais levam a criança para a escola, aí fica fácil, porque aí ela estará num ambiente onde estará com várias crianças com a mesma faixa etária e aquele comportamento dela, que é destoante, destaca. Qual o comportamento? Aí eu vou dizer agora. Comportamento do TDAH. Geralmente uma criança tem dificuldade em manter o foco na atenção, tem uma dificuldade em controlar o impulso e tem uma dificuldade em ficar quieta. E esses são os sintomas cardinais do TDAH. É claro que uma criança peralta pode ter tudo isso. Isso que eu ia perguntar. O hiperatismo também, né? Já existe já uma me confusão. antecipei que vocês são muito espertos. Falei, deixa eu já responder, porque eles vão perguntar, eu tenho certeza. Mas também muito inteligente. Exatamente. Muito inteligente. Então, mas aí qual que é a diferença que tem e por que é a mágica do diagnóstico psiquiátrico? Porque se a criança ela é muito inteligente, ela então não terá prejuízo. E aí você então não faz o diagnóstico do TDAH, porque o TDAH ele tem que ter prejuízo. Se não tem prejuízo, não tem o diagnóstico. O TEA,
por exemplo, tem que ter prejuízo. Se não tem prejuízo, não tem diagnóstico. Então, o TEA, ele também pode ser muito inteligente Pode. e não demonstrar nem um pouquinho. Pode. Ele pode superar. Ele pode, e aí automaticamente, ele pode demorar para poder isso vir a manifestar nele ou ser diagnosticado. Então, é por isso que muitos diagnósticos hoje de TEA, até o autismo, está sendo feito em pessoas até já mais idosas. Mais idosas, né? Porque chegou até a fazer faculdade, pós, e vai se encontrar até depois? Se a gente, assim, prestar atenção e voltar atrás, por exemplo, a minha faculdade eu tinha 100 colegas. Então, quando eu olho para trás, eu falo, puxa, aquele meu colega que era meio diferentão, ele era extremamente bom aluno, mas no contato social ele era meio assim, puxa, hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, claro, não na época eu era estudante de medicina, eu estava, nem sabia. Igual todo mundo. Nem sabia o que era TEA, entendeu? Eu estava preocupado com outras coisas. Quem fez medicina sabe que tem muita coisa para você se preocupar. Você vai se preocupar muito mais do que se o seu colega é TEA ou não, entendeu? Mas hoje eu faria o diagnóstico nele, certamente, porque ele era mais isoladão, mais caladão, falava pouco, tinha, sei lá, um amigo na sala. Quer dizer, então, hoje você fala, mas era um gênio. Assim. Sim, mas teria necessidade agora, hoje, de continuar fazendo tratamento ou não? Não, na verdade, esse é um ponto extremamente importante. Para essas pessoas que não têm prejuízo, por exemplo, eles não farão tratamento, até porque não serão diagnosticados, e aí vão viver, eles poderão vir a precisar de alguma intervenção em algum momento, ou em alguma situação social, onde, por exemplo, a mulher dele falar, ou eu tenho um adulto, por exemplo, que chegou no meu consultório, e como é que foi que ele chegou no meu consultório? Ele chegou depois que o filho dele, esse sim tem um TEA mais proeminente, acho que essa é uma boa palavra, então foi diagnosticado mais cedo, e aí ele falou, olha, tudo aquilo que a médica fala, eu comecei a perceber do meu filho, que eu tinha isso quando criança, mas eu ainda tenho um pouco disso. Então eu vim aqui para poder... tudo bem, mas o cara está muito bem. Está muito bem, obrigado. E aí, óbvio, ele não vai ser tratado com... Porque, primeiro, que não existe remédio para TEA, a gente trata sintoma. Ele não vai ser tratado para nada disso. O que dá para fazer para ele, caso ele tenha alguma queixa, é um treino de habilidade social para ele. Fala assim, então, vamos lá, numa festa, você tem que ponderar isso aqui, você tem que não falar aquilo ali, ou se você chegar numa festa, cumprimenta as pessoas, assim, sei lá, se você puder, olha nos olhos das pessoas, porque o cara fica o tempo todo falando assim, né? E aí, isso causa um desconforto, né? Que o cara conversa com você, então ele conversa assim, olhando para cá, né? Esse meu colega fazia isso. Esse meu colega conversava com você, mas ele olhava assim. Ele está conversando com você aqui, mas olhando para cá, assim, ele não olhava nos olhos. Hoje eu daria diagnóstico para ele tranquilamente de TEA, mas na época, imagina, nem se falava nisso. Então, não se falava, né? E de repente, hoje em dia, parece que quase muita gente tem, né, esses diagnósticos. Não, para você ter uma ideia, quando eu comecei a residência de psiquiatria, a gente fazia, a incidência de TEA era de 4 para 10 mil. Em 1960, a incidência de TEA era meio para 10 mil. E hoje, a incidência de TEA lá nos Estados Unidos, que essa estatística é toda americana, não é brasileira, a incidência de TEA lá nos Estados Unidos é 1 para 36 crianças. Então, e olha por que esse aumento? Salto. Será que é pela essa questão mesmo de você perceber, ou a psiquiatria também, ou realmente as divulgações estão mais altas, então está mais atenta a tudo isso? Olha, é tudo junto e misturado. Teve um aumento porque as pessoas estão mais atentas, assim como também teve um aumento no TDAH, na percepção, porque as pessoas estão mais atentas, mas existe um punhado de teorias das conspirações, por exemplo, do porquê que o autismo aumentou tanto a incidência assim, né? Então, uma delas é talvez a poluição, talvez o uso de produtos químicos, assim, a gente não sabe especificamente. O fato é, constatando do ponto de vista de observação, houve um aumento de mais de 2.000%.
Todas essas doenças, então, de criança que faz TDAH, a impulsividade, né, também e aumentou por causa disso? Ou então o hiperatismo, a criança muito hiperativa? Então, eu acho, por exemplo, se você parar para pensar, quando a população houve uma mudança de a maioria ser rural para a maioria ser urbana, automaticamente alguns comportamentos que na população rural ele era muito mais aceito e tolerável. Por exemplo, uma criança agitada na roça. Né? Eu posso falar porque eu nasci e fui criado na roça e eu fui criado com luz de vela, lamparina e lampião a gás. Então, eu sei muito bem como é que é você sair da sua casa, você olha assim, você fala, nossa, tem um campo inteiro, tem um pasto inteiro que eu posso andar, que eu possa correr, que eu possa assim. Agora, hoje, poxa, meu apartamento é uma mansão, imensidão de 58 metros quadrados. Quer dizer, se eu tenho um filho agitado ali, nossa, aquilo dá um trabalho que é... Então, quer dizer, fica mais fácil para uma mãe, talvez, cuidar disso por causa desse trabalho? Fica mais fácil para a mãe perceber que há algo errado. Que algo tem ali. Ao passo que quando a criança está no campo, a demanda é menor do ponto de vista acadêmico e se a criança corre, não tem problema, pode correr. Agora, uma criança corre num apartamento, por exemplo, pode ser um apartamento um pouquinho maior, não precisa ser 58, não, pode ser 120 metros quadrados. Ou daí a pouco tempo o vizinho de baixo está interfonando, está fazendo muito barulho aí. Junto dessas teorias, poderia ter a de que as famílias, como foi um argumento anterior seu, encolheram, então a visibilidade dos comportamentos talvez fique um pouco mais evidente. Sim. Dos desviantes. E nas superfamílias, vamos pegar uma vila italiana que tinha 3 gerações, 20, 30 pessoas, talvez isso ficasse diluído ou mais tolerável, ou mais adaptável. Ou não? Ficava mais diluído, mais tolerável e contava também com uma coisa que era assim, o mais velho cuidava do mais novo. Sim. Entendeu? O filho mais velho cuidava do mais novo. Então, primeiro que juntava ali quase que uma criança cuidando da outra, então é óbvio que é mais tolerável. Uma criança tolera muito mais uma agitação da outra criança. E bom será se os dois não entram na brincadeira junto. Então, assim, era mais ou menos assim que funcionava. Sim, né? e viviam. E não passavam para... Claro, viviam. E não passavam para o filtro médico, né? Isso. Não passava. Mas aí, como aumenta a demanda, e aí o prejuízo começa a aparecer... Porque... Então tem que ter um prejuízo. Sim. Se não tem o prejuízo, aí automaticamente não tem o diagnóstico. Quantas crianças naquela época não foram diagnosticadas? Entendeu? Porque a teoria, por exemplo, do TDAH é que não houve um aumento da incidência. O que houve foi um aumento da percepção do diagnóstico. Do autismo é um pouquinho mais difícil, porque quando você parte de meio para 10 mil para 1 para 36, então eles ainda estão quebrando a cabeça para tentar entender o que está acontecendo ali. Mas no TDAH não houve essa explosão assim de partir de 1 para... Nem precisa ser nem precisa ser meio, de 1 para 10 mil para 1 para 36. Então não houve essa explosão. Então no TDAH não há essa. O que houve no TDAH foi um aumento da atenção e de conhecimento para poder fazer o diagnóstico. E não tem nenhum fator predisponente, ou seja, nessa família vai aparecer um TEA ou um TDAH? Tem, isso tem. Assim, do ponto de vista genético, quando se tem, por exemplo, um parente com TDAH, um pai ou uma mãe, a chance de que um filho possa vir a ter TDAH é 4 vezes maior. Quando se tem um pai ou um irmão com TEA, por exemplo, a chance é 10 vezes de que ele possa vir a ter um filho com TEA ou um outro irmão com TEA. Então, há um componente genético. O grande problema, na verdade, no TEA, no TDAH não, porque o TDAH está mais tranquilo, mas no TEA, no autismo, é que o genético não dá conta de explicar esse aumento de meio para 10 mil para 1 para 36. Tá. Esse aumento também pode ter relação com a própria gravidez da mãe ou a própria forma de como ela foi cuidada, não no sentido mais de medicamentoso, de abortos ou coisas assim, para poder depois ter alguma... Veja, quando você debruça em cima do negócio para poder estudar, então tem tantas coisas. Por exemplo, o avanço da medicina, por um lado, ele propicia... hoje mesmo eu atendi um garoto que era gemelar, entendeu?
Então eles levaram ele para poder se consultar. Esse garoto, ele nasceu com 30 semanas, ele pesava 950 gramas. Ele jamais sobreviveria na década de 60 para baixo. Entendeu? Então, é óbvio que houve ali um fator. Qual é o fator? Nós. Quem que propiciou? Nós. Porque se fosse na década de 60 para baixo, eu jamais veria esse garoto, aliás, um garoto muito bonito, que a mãe levou porque ele tem TDAH. Mas, assim, dentro do que ele poderia ter, tá ótimo. Nasceu com 900 gramas. Ou seja, ele não pesava 1 quilo. Cabia assim, né? Era um rato, bem dizer. Essa é uma das conquistas do mundo moderno, da medicina sim, com certeza. atual. Né, então, por exemplo, tem estudos que mostram uma incidência maior, uma chance maior de crianças que fizeram FIV, que é a fertilização in vitro. Então, mas antigamente não tinha isso. Então, a gente, obviamente, também propicia para que as coisas... Então, não tem por que também ficar botando a culpa só numa coisa ou só numa outra. Genética, né? Talvez genética mesmo. Talvez. A questão ambiental familiar, vamos falar assim bonito, né? Expectativas dos pais, expectativas da sociedade sobre as crianças, mudou nessas décadas, né? Você está há 30 anos na estrada, não é isso? Isso. Nesses 30 anos dá para perceber uma diferença nesse, não vou chamar de microambiente, porque para a criança é o macro, né? É quase tudo, né? Nessa ambientação familiar. Houve sim, houve muita diferença, inclusive do jeito que se criam as crianças aqui, né? Quando eu vim para São Paulo, ainda tinha muitas casas e ainda tinha muitas crianças que contavam que brincavam na rua, né? E, por exemplo, no bairro onde eu moro, que é Cerqueira César, a pessoa chama de Pinheiros, quer dizer, as casas estão ficando muito raras, porque todas estão caindo e estão subindo arranha-céu. Então, houve uma mudança. Antigamente, quando eu vim para São Paulo, não raro as crianças iam para a escola sozinhas, por exemplo. Hoje em dia, nossa, a criança não desce no prédio sozinha, a mãe não se sente confortável e segura com isso. Então, houve uma certa restrição do ambiente para essas crianças. A sensação de violência aumentou muito, né? Eu lembro, quando eu vim para São Paulo, talvez eu não tinha noção também, eu tenho que levar isso em conta que um dos diagnósticos bons para ser feito para mim é falta de noção. Mas eu lembro que eu fui passear na Praça da Sé, eu tinha curiosidade de ir conhecer a Praça da Sé, né? E aí um colega meu virou e falou assim, mas você pode ir, mas você vai até ali por volta das 4 horas, depois você não vai mais, tá bom? Hoje, pelo que eu ouço, acho que você não pode ir na Praça da Sé em hora nenhuma, quer dizer... Então, houve uma série de modificações. Então... Em todos os sentidos, né? Antigamente, as mães também ficavam a maior parte em casa, né? Dificilmente aquelas que trabalhavam. Hoje, todas trabalham, lógico, é o direito dela até profissionalmente, né? Mas as crianças ficam em outros lugares, ou com a avó, ou com... Sabe, ou mesmo na escola, ou na creche então. Também. E aí a demanda é diferente. A demanda é diferente. Né, eles têm a possibilidade de brincar assim, mas são um pouco mais restrito também. Né? É algo mais dirigido, então ele tem que estar dentro de um padrão. Por exemplo, a criança está numa creche, né? Vamos pegar uma creche de 3 anos, uma criança de 3 anos. Ela tem que estar dentro de um padrão, porque se ela destoa muito daquilo ali... Se ela sai correndo, brincando... Então, se ela destoa muito, o que acontece? Ela demanda uma mudança muito grande, que na maioria das vezes... As creches não estão habilitadas a fazer essa mudança tipo de 1 para 1. São muita gente, são muitas crianças. Então, geralmente, na creche ou mesmo na escola menor, é um professor mais um auxiliar de classe para, sei lá, vamos pegar uma classe menor, 20. Né? Se você precisa de uma demanda de 1 para 1, raríssima escola vai conseguir oferecer isso. Então, não existe. Então, esse é um ponto importante, por exemplo, a ser levado em consideração. E muitas vezes também sem qualificações, né?
Veja, eu nem sei se são sem qualificações, porque eu admiro muito os professores, eu acho que eles são... quando eu converso com eles, que não é raro eu conversar com os professores, então você vê que eles têm, talvez eles não saibam dar os mesmos nomes que eu daria para as coisas, mas eles têm o conhecimento. Observação. Eles têm uma boa observação. Por quê? Porque eles têm o privilégio de observar várias crianças na mesma faixa etária. Isso. Então ele fala, não, isso aqui está diferente. Isso aqui, não tenho dúvida. Eu não sei o que é, mas isso aqui está diferente. Certo. Entendi. E é uma boa percepção, com certeza. Ah, sem dúvida. Os bons professores são fantásticos porque fica o tempo todo com eles. Por isso que eu falo que às vezes os pais mudam de escola 2 ou 3 vezes, porque o professor chega e fala, olha, procura ajuda para o seu filho tem alguma coisa. Aí a mãe fica chateada com aquele professor e muda de escola, porque não, esse professor falou do meu filho, por exemplo. Nós estamos falando da diferença, né, da mudança mesmo da sociedade como um todo, né? Nessa mudança toda, aumentou muito mais também a questão que você chegou a mencionar do suicídio ou de outras patologias ou de outros problemas psiquiátricos nas crianças, como, o suicídio no Brasil vem crescendo de ano a ano, entendeu? Então, a taxa de suicídio vem crescendo. Não sabemos direito o porquê. Na verdade, houve um crescimento da taxa de suicídio no mundo todo, mas o Brasil aumentou mais. Acho que no último ano, nos últimos 2 anos, houve uma tendência a melhorar no resto do mundo, mas no Brasil ainda não houve essa tendência. Então, ainda continua aumentando. Talvez também por conta da pandemia que nós tivemos. A pandemia, para o brasileiro, foi uma coisa assim... que, na minha visão, acho que o Brasil sofreu pior do que os outros países no que se refere à pandemia. Por exemplo, o Brasil, depois da pandemia, passou a ser o país onde tem maior índice, maior taxa de crianças com ansiedade. É porque eles ficaram praticamente sem um preparo para a vida. As aulas, né, online não funcionavam. Não brincavam, né? Quer dizer, já eram restritos, já ficavam em apartamentos, dificilmente podia descer para brincar, né, no pátio, lá com os amiguinhos, na rua muito menos, né? E aí, como ficou essas crianças? Exatamente. A pandemia foi uma tragédia exatamente por isso, porque ficaram sem poder ir para a escola, que a escola tem um fator social, maravilhoso. O mais importante da escola e da faculdade não é só o conteúdo, mas é a interação e a capacidade que a pessoa tem de abrir o leque dele para a vida, né? E isso acabou que eles ficaram tolhidos ali, né? Aí, tá bom, estou no prédio então, mas não posso descer, porque no prédio não podia ter contato, então ficou preso no apartamento. E aí no apartamento, a maioria das famílias não estavam preparadas para... segurar uma criança. Segurar uma criança 24 horas por dia, e os pais também não estavam preparados. Quer dizer, foi uma tragédia, porque imagina as pessoas tendo que trabalhar em casa, quer dizer, e aí a criança tem que estudar em casa. Veja o tamanho do estresse que isso não gerou. Com certeza, ficou muito intenso mesmo, né? Ficou, no Brasil ficou muito intenso. É diferente, porque as crianças de outro lugar talvez ainda possam brincar na rua, ou pode ter algum outro tipo de mecanismo. Nós já estávamos sendo restritos a isso, por conta de todas as dificuldades da nossa sociedade. Aí vem a pandemia, fecha mais ainda aquele círculo. Exatamente. Né? Você não vê brincando, crianças andando de bicicleta na rua. Exatamente. Não, porque se andar também é arrombada. Pega a bicicleta e ainda machuca as crianças, né? Então fica cada vez pior mesmo, né? Exatamente. Nesse sentido. Então, e a questão do poder econômico, né? Então, para a pessoa que tem uma dificuldade econômica, na pandemia, por exemplo, foi muito pior, porque como é que ele vai fazer? A comunicação, tipo assim, a conexão dele não era tão boa também. Então, a criança vai estudar, a conexão não funcionava muito bem, né? Não tinha muitas opções de diversão na casa, não tinha muitas opções de diversões ao entorno, mas também não podia sair. Quer dizer, então ficou muito complicado, porque uma parte das famílias que tinham um poder aquisitivo muito melhor, eles conseguiam, por exemplo, teve gente que, inclusive, houve um aumento, isso foi reportado, não estou falando porque
eu estive lá ou porque eu sou de lá, mas houve um aumento da demanda de casas no interior de São Paulo, né? Então, as pessoas resolveram, então, ir para morar em casa, mas isso para quem podia fazer isso. Mas para quem não podia, teve que ficar. Deve ter tido um aumento também dos brinquedos eletrônicos, joguinhos. E eles comandaram. Então, e aí a gente sabe que, pelo menos, existe uma tendência das pessoas, inclusive tem até campanhas, de tentar evitar um pouco o uso de tela, porque se ficar muito tempo no celular não é benéfico. Mas na pandemia você não tinha o que fazer. Mas, por outro lado, você pagava esse preço de ficar na tela o tempo todo. Dá um pouquinho de segurar, né, a criança, para não fazer tanta bagunça. Segurar a criança ali por horas, né, porque eles ficam horas, né. No caso da pandemia era 24 horas. Quando fora a pandemia, né, existe a recomendação de limitar o número de horas de tela, né? Sim. Todas as telas, tudo. As famílias estão preparadas para ter alternativa às telas? Porque simplesmente falar, não, tem que ser 2 horas de tela ou 3 horas de tela, ou seja, que número for, e as outras horas? Então, na realidade, do seu ponto de vista do seu rebanho, então, eu não falo que vocês fazem perguntas boas aqui, então. Porque esse aqui é o ponto, esse é o foco do debate. Acho que é aí que está a origem do negócio. Porque não adianta eu chegar para uma família e falar assim, olha, você tem que limitar a tela dessa criança. Pô, a criança acontece que fica assistindo o mesmo programinha, repete o programinha 4 horas seguidas. Eu falo para a família, você tem que limitar a tela. Bom, mas aí limita a tela e faz o quê? Aí a criança fica agressiva, agitada e começa a querer bater. Não, então a família fala, não, então toma a tela. Quer dizer, eu acho que esse é o ponto, né? Se tem alternativa e se é possível alternativa, ótimo, maravilhoso. Então é possível propor a limitação dos horários de tela. Mas se não tem alternativa, a gente tem que sentar com essa família e tentar estudar qual é a possibilidade para aquela família de fazer algo diferente que possa diminuir o número de tela. Mas não simplesmente chegar para a família e falar 3 horas de tela e acabou. Porque aí a criança faz o que depois? Bota fogo no fogão e aí explode a casa, sei lá. Porque a criança não fica parada, gente. O normal de uma criança normal é não ficar parada. É fazer bagunça. É fazer bagunça. É experimentar, né? Na verdade sim, saber o que vai acontecer, né? Eu me lembro que o meu sobrinho pegou uma caixa de sabão em pó e jogou na máquina de lavar e ligou lá e aquilo foi produzido. Saiu bolha de sabão para a casa inteira. Mas era necessário fazer isso para experimentar, né? Claro, senão como é que ele ia saber? Desesperada, né? Todo mundo ficou desesperado, mas para ele foi ótimo, né? Então, como é que ele ia saber? Como é que ele ia passar por essa experiência? Né? Pegar perfume, passar pela casa inteira, limpar a casa com perfume praticamente. Um cheiro insuportável, creme. Mas é a experiência, né? Não era considerado de outra forma. Mas eu tenho uma curiosidade minha agora, né? Teve uma mudança, então, dos diagnósticos no sentido... ainda tem algum diagnóstico, transtornos de personalidade de criança? A gente não fala em transtorno de personalidade em criança, muito embora eu acho que a gente vai caminhar para isso. A gente vai caminhar para dar diagnóstico de transtorno de personalidade. A gente, na verdade, quando está falando em criança abaixo de 18 anos, a gente fala de traços. Na verdade, por que a gente talvez vai mudar? É porque tem uns que o traço não é nem traço mesmo, você vê lá que aquilo está escrito em letras garrafais. Então, por exemplo, você pega uma adolescente de 15 anos com transtorno de personalidade borderline. Eu não posso falar que ela tem borderline. Mas está tão evidente aquilo ali, o comportamento borderline dela, mas está tão evidente que você fala, nossa, assim, é até um pecado, um crime eu não falar que é borderline, porque eu vou falar que é traço. Mas eu vou falar traço. Se mandar eu escrever, eu tenho que escrever traço. Porque não é ainda permitido dizer que é transtorno de personalidade. E nova, né, querida? E isso vem mais cedo? Dá para perceber mais cedo? Como que é? Isso sempre deu, né? Desde criança. Desde criança. Por exemplo, o Schneider falava isso lá em 1800 e tanto, 1900, que os psicopatas nascem, entendeu? Também tenho certeza disso. Então, assim, eu não posso falar que uma criança tem transtorno de personalidade psicopática. Claro que não, tudo bem. Mas eu posso perceber uma alteração de comportamento naquela... Aliás, tem um filme muito bom sobre isso, que
que é Precisamos Falar sobre Kevin, mostra exatamente Isso. aquela criança ali já cegando a irmã dela, né, no filme. Vou parar por aqui, senão eu dou spoiler total do negócio, e não é a minha intenção. Quem quiser depois assista o filme. Então você vê, assim, aquela criança já tinha uma alteração. A mãe já sinalizava que aquilo ali não estava dentro do padrão. Então, tudo bem, teve que esperar até chegar uma idade lá para poder fazer o diagnóstico e tratamento. No caso do filme, se você assistir, depois você vai ver. E aí, falando da psicopatia já em criança ou adolescente, né? A justiça inglesa, ela reconhece esses traços como já psicopatia para condenar ou para levar crianças, claro, uma avaliação criteriosa, tudo, para serem condenadas ou penalmente ou mesmo para tratamento psiquiátrico. Então, veja, essas coisas que acontecem num país de primeiro mundo, se você tentar trazer isso para o Brasil, isso vira uma tragédia. Porque você imagina assim, se eu pego... Pensa, é só transportar para o Brasil. Vamos fazer um exercício de fantasia aqui. Aí eu, judicialmente, vejo aquela criança e falo, bom, essa criança tem duas opções. Ou ela vai para a cadeia, entre aspas, não dá para falar cadeia, vamos colocar a Fundação Casa, né? Ou ela vai para um tratamento compulsório. Mas onde é que tem tratamento compulsório? Não tem. Eu não tenho para oferecer. Então, beleza. Aí, vamos para a Fundação Casa. Mas também não tem Fundação Casa suficiente. Quer dizer, moral da história. Para onde? Para onde? Entendeu? Então, se isso acontecesse no Brasil, por exemplo, dos caras mudarem a lei e começar a pegar por esse padrão inglês, a gente não teria como cumprir a lei que foi mudada. Parece que essa lei mudou faz muito tempo, né? Também, porque eu lembro quando na época de faculdade, alguma coisa nesse sentido, vamos acabar com muita coisa, né? Vamos deixar todo mundo solto, né? E talvez esqueceram que existem algumas coisas que precisa ser, sei lá, cuidada, né? Precisa ser tratada, né? Precisa olhar para esse lado. A gente passa por isso. Existe uma corrente chamada antipsiquiatria, ou a lei ou a corrente antimanicomial. Não lei, não. Bom, mas um ponto para essa pessoa mais radical, que é antipsiquiatria e antimanicômio, não deveria existir, hipótese nenhuma, hospital psiquiátrico. Sim. Mas tem aqueles casos que você fala, bom, aonde vai tratar essa pessoa? Porque tem aquela pessoa que não tem como ser tratada, a não ser num ambiente capaz de receber aquele paciente. Existem algumas outras doenças também, que não tem como, tem que ter um espaço mesmo, né? Não adianta, não tem o que fazer. Então, por exemplo, algumas crianças que têm algum problema e que crescem, então elas crescem e aí precisaria de ter um local para colocá-las, porque elas não conseguiram viver adequadamente ou aprender a viver adequadamente para poder viver na sociedade. Os pais estão ficando velhos ou morrem e aí fica aquele adulto, mas que não tem condições de viver porque ele não dá conta ainda dele de se administrar, mas aí não tem o local que você possa colocar essa pessoa suficientemente. Para ter um mínimo de segurança. Para ter um mínimo de segurança, conforto e higiene e tudo, né? É muito angustiante para a família também ter algumas pessoas com algumas doenças e não sabe com quem, se acontecer alguma coisa com ela, com quem vai deixar. Exato. Sabe, eu tenho um paciente que tem uma coisa assim, eu fico também angustiado demais, porque se acontece alguma coisa, quem cuida? Exatamente. Que para eles, quer queira que não, é um filho e todo filho é amado, né? Não, mas veja, esses filhos que têm algum problema assim, eles são muito queridos pelos pais e não raras vezes mais queridos até do que os que não têm problema. Acho que a mãe sabiamente sabe que tem que cuidar mais daquele ali, então ela dá mais atenção para aquele ali. Mas eu tenho... Você me fez lembrar de uma situação que eu sempre falo, por exemplo, quando eu atendo uma criança que tem uma limitação intelectual importante, e ela vai crescendo.
Aí, quando ele chega ali por volta dos 17 anos, eu sempre oriento os pais, falo assim, olha, procura no juiz para poder fazer uma interdição parcial dele quando ele fizer 18 anos. Não deixa ele sem ter essa interdição, porque isso é um fator protetivo, porque caso vier a faltar um ou os dois, a justiça determina automaticamente um curador para essa pessoa, para poder cuidar dos bens que ficou, para poder cuidar dele. Quer dizer, ele não fica desamparado. Porque o que acontece, né? A criança, então, até 18 anos, ele tem uma proteção porque ele é menor, mas quando ele inteira 18 anos, se ele tem uma limitação intelectual ou qualquer outro problema, se ele tem um TEA ou um transtorno do espectro autista muito importante e incapacitante, para a justiça, ele é maior capaz. Entendeu? E aí, ele não tem nenhuma proteção no caso de faltar alguém. Então, eu sempre oriento os pais. Ó, e o juiz, ele dá isso com mais facilidade quando é os pais, porque ele se sente confortável. Porque ele fala, não, os pais estão pedindo, aí ele faz a perícia, faz a avaliação e vê que não tem má fé. Porque quando os pais morrem e têm bens, e aí alguém vai e pede, aí sempre tem aquele negócio, está querendo pegar os bens do cara, está querendo administrar os bens do cara, quer dizer, então dificulta um pouco mais. Mas para poder aliviar um pouco a angústia dos pais, né, não poderia se começar a fazer isso antes dos 18 anos? Não, porque tem que ser. Porque antes de 18 anos ele já é incapaz. Sim, ele é incapaz, mas e se os pais morrem, quem cuida? Automaticamente, se você morrer com uma criança menor de 18 anos, a justiça entra. Automaticamente. Porque entra o estatuto da infância e da adolescência. Entendeu? Bom saber. Então, agora, uma outra situação nessa linha de pensamento é que os pais, nenhuma dessas doenças ou desses distúrbios encurtam a vida por si só. Esse é outro ponto. Nossa, vocês são geniais. Esse é outro ponto importante, porque o que acontece é isso. Com o passar do tempo, a medicina foi melhorando, então, pelo contrário, a vida está ficando cada vez mais longa. Muito, né? A vida, eu lembro, por exemplo, que quando eu estava estudando, e que o Getúlio Vargas, em 1945, que era o pai dos pobres, pelo menos assim dizem, deu para os pobres, para todo mundo, que quando a pessoa inteirasse 60 anos, ele poderia se aposentar. Mas por quê? Porque naquela época, a média de vida do brasileiro era 45 anos. Então, ele deu aquilo para o cara, porque sabia que todos, ou a grande parte deles, morreriam aos 45 anos, ou já tinham morrido 15 anos antes. Bom, o que aconteceu? Houve uma mudança no Brasil astronômica, assim, não só no Brasil, mas na maioria dos países que desenvolveram. Mas vamos pegar o Brasil, e a média de vida, que em 1945 era 45, é fácil guardar, 45 com 45, hoje é 76. Entendeu? Então, se ele fizesse um negócio desse, por exemplo, hoje, de quando o cara inteira 60 anos, vamos aposentar todo mundo, ele quebrava o país. Entendeu? O que está tentando fazer agora, né? Não, aí... Se aposentar... Para aumentar a aposentadoria o tempo todo. Eu costumo brincar que a minha aposentadoria eu não vou ter, porque quando chegar a minha vez de aposentar, eles vão esticar ela tanto, que aí... A gente vai perseguindo, né, e a aposentadoria vai fugindo. Sabe aquela cenoura que você põe no burro, da fábula, que o burro vai andar atrás da cenoura? Então tá assim, eu atrás da aposentadoria, entendeu? Até que chegar uma hora que eu falo, tá bom, cansei de vir, deixa eu morrer, porque vai morrer sem aposentar. Mas é mais ou menos isso, né? Mas o que eu queria finalizar nesse tópico é que, então, muitas vezes essas crianças, depois adolescentes, depois adultos, um momento vão ficar sozinhas, sem os seus naturais protetores, né? Isso tem que ser pensado, e isso angustia muito os pais. Porque, na verdade, isso é o que mobiliza eles a montarem essas ONGs, associações. Por exemplo, a AMA surgiu exatamente disso. Era um grupo de mães de crianças com autismo, na época era autismo, agora não é, hoje é TEA, né? Na época era autismo, e aí elas começaram a pensar, bom, o que nós vamos fazer quando a gente morrer? Eram mães clarividentes, né? Tipo, uma era engenheira, a outra era, sei lá, administradora, então elas pensavam, não, porque isso é importante, porque a mãe morre um dia, o pai também morre, mas a mãe
A mãe é que cuida mais, né? Cuida mais. E mesmo assim, os avós, todo mundo, né? Tem uma Os família, avós vão muitas antes, vezes, né? Vão antes, isso que eu ia falar. Por mais que a avó fica também toda tensa em relação a isso, há uma preocupação familiar, né? E realmente teria que estar pensando mesmo como fazer isso mais tarde, né? E hoje a família não é mais tão aquela família italiana grandona, né? Então, pouco, não né? dá para poder contar muito com um punhado de tio, um punhado de Tio primo. mais novo, né? Não Quer tem dizer, mais tio mais novo, Então. né? Não tem mais primos mais novos, são Exato. todos na mesma idade. Exato. Se tiver, só um pouquinho, não tem mais Exatamente. sobrinhos, né? Não tem mais nada. Exatamente. Elas estão ficando cada vez mais curtinhos, né? Exatamente. Fico duas coisas, né? Antes de encerrar, eu estou aqui na curiosidade, né? Primeiro, você não chegou a falar, a questão do suicídio teve um aumento muito grande, mas qual a característica que a mãe pode estar parando para pensar quando o filho está triste, quando ele só não quer dormir? Quais as características que fazem um alerta né? para a mãe? Olha, assim, o adolescente às vezes comunica mal com os pais, mas ele às vezes dá pista, né? Então, geralmente ele muda o padrão de comportamento dele. Então, por exemplo, a criança, ela interagia mais, fazia mais atividades, então ela começa a ficar mais restrita, mais calada, muda às vezes até o hábito de vestir, começa a vestir umas roupas que esconde um pouco mais, às vezes está um verão, a pessoa está de capuz, por exemplo, assim, muda a interação com a família, então ele não interessa mais tanto para participar, em estar ali na hora do jantar, não que é sempre, mas uma vez ou outra, sei lá, assistindo um futebol ou participando o minimamente possível, assim, fica no quarto, mas às vezes, quando fica no quarto, quando está saudável, ele está interagindo com alguém, mexendo com alguém, às vezes ele está no quarto lá, meio calado, meio quieto, talvez olhando a internet, mas não interagindo com outros colegas na internet. E não raro eles falam que sentem tristeza, e não raro eles falam que pensam em se matar. E isso é muito engraçado, porque quando a criança ou o adolescente vai no consultório, e aí você faz essa pergunta, e aí depois eu faço essa pergunta na frente dos pais, né? Eu falo assim, fulano, então, conta para mim aí, você já pensou em se matar alguma vez? Ah, não, já tentei. Ou você pensa agora, aí ele vai contar, os pais ficam assim meio... Nossa, porque deve chocar como bastante, é que eu não né? tinha percebido isso? Porque, às vezes, eles também negligenciam, né? Porque muitas vezes eles nem anunciam, né? A gente consegue perceber, atendo também várias pessoas, mas que chega uma vez à noite e vai e faz alguma coisa sem deixar pista nada, né? Sim. É muito difícil, muito difícil. Outra coisa que eu queria perguntar, depois eu faço, porque eu estou nas perguntas. O TEA, né, transtornos do autismo, todos eles têm que fazer um tratamento, têm que observar, ou tem graus então, de dificuldades, ou aqueles que pode deixar tranquilos? De acordo com o DSM-5, ele classifica agora o TEA assim, TEA nível de suporte 1, que é aquele cara que é capaz de viver independentemente e não precisa de muita intervenção. Nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. Nível de suporte 3 é aquele cara que não tem como viver independente, ele precisa de um suporte o tempo todo, 24 horas por dia. E o 2 é o moderado, entre o 1 e o 3, então dá para ter um suporte ali. Aí, dependendo dessa gravidade, você vai intervir ou não. Porque como não existe o TEA, existe o indivíduo com TEA, porque cada indivíduo é um universo, então essa intervenção ela é para cada indivíduo. Então, isso também pode colocar em todas as outras patologias? Na maioria das vezes, sim. TDAH também tem essa graduação? Tem. O TDAH você classifica em leve, moderado e grave, entendeu? Então, o leve, por exemplo, ele vai precisar de uma intervenção menor, talvez alguns pais até conseguem, porque às vezes são muito radicais e não querem medicar o filho, então, levar o filho no estudo sem medicar, só com as intervenções.
O grave não tem jeito, o grave vai ter que ter as intervenções e vai ter que ter a medicação, porque senão ele não consegue parar quieto e prestar atenção. E o moderado, aí vai depender do prejuízo, mas muito provavelmente ele não vai escapar de ter que tomar o medicamento também, além das intervenções. Agora entendi. Eu agradeço muitíssimo. É um universo, né? É um universo bem diferente. Foi pensado, né, aqui pelo Dr. Enio muito bem, a gente consegue entender muita coisa, nossa, né? Graças abriu minha mente. A facilidade que o Dr. Enio traz aqui as informações, né? E ficamos sem tempo para explorar um pouco mais as suas reflexões a respeito disso. Vamos ter que talvez marcar uma outra hora para conversarmos mais. Mas foi muito esclarecedor. Nossa, né? Eu acho que vocês podem transmitir essa nossa gravação para outras pessoas, porque são esclarecedoras as informações. E não esquecer de dar o like, o gostei, o joinha, o positivo, sei lá qual que é o sistema que cada um usa, mas para divulgar mais ainda essas informações, como eu disse lá no começo, preciosas. Demais. E muito esclarecedoras. Obrigado, Torinho. De nada. Muito obrigada, eu gostei muito.